Olá, caro aluno, tudo bem? Eu sou o professor Júlio Zamarian e vou trabalhar com vocês essa nossa última aula da disciplina de História do Brasil República 1, com o tema O Estado Novo. Então, nessa aula, nós vamos esmiuçar aí quais são as principais características desse período do governo Vargas, que vai de 1937 a 1945. Vamos ao nosso primeiro quadro. Contextualização da nossa aula de hoje. Então, como sempre, eu divido aqui em três partes. Na primeira parte, nós vamos falar sobre a Constituição de 1937, a famosa polaca, e as suas consequências para a organização política do Brasil. Depois, nós vamos falar sobre o Estado Novo, especificamente o aparelhamento do Estado. Quando eu falo aparelhamento do Estado, eu estou falando da ideologia do Estado Novo sendo colocada nas diversas áreas da nossa sociedade, na economia, na política, na educação. E, no último terço da nossa aula, vamos falar sobre as contradições e o fim da Era Vargas. Como sempre, ressalto para você a ideia de que, como historiadores, nós não podemos fazer julgamentos. Nós não estamos aqui para falar se Getúlio Vargas foi bom, bonzinho ou malvado, se as ações dele estavam certas e erradas. Qual que é o sentido do historiador? Analisar os fatos, analisar as fontes para tentar tecer aí ideologias, para tentar entender o passado. Nós nunca vamos chegar à totalidade do passado, nós nunca vamos entender todo o passado, mas a gente tem que aprender com esse passado, o analisar, para daí sim conseguir chegar a algumas condições. O Getúlio Vargas é um dos presidentes mais famosos do Brasil. Ele sempre é relembrado, rememorado, falado, criticado e muitas das vezes elogiado. Como presidente, como historiador, a gente tem que pensar nessa ideia da contradição. Vargas tem aspectos positivos no seu governo, como o incentivo à industrialização, como o fomento da industrialização, mas ele tem aspectos extremamente negativos. O seu governo, principalmente o Estado Novo, a partir de 1937 até 45, é um período de fim de liberdades, de repressão, de censura, tortura, pessoas sendo mortas por conta das ideologias do governo. Então a gente tem que sempre analisar com esse fato, lidando com essas contradições, não procurando verdades absolutas, não procurando um entendimento total da história, porque isso é impossível, mas analisando de uma maneira crítica, reflexiva, os fatos que nós estamos estudando. O historiador, o bom historiador, é aquele que tem consciência das suas limitações. O historiador jamais será 100% imparcial, mas ele busca a imparcialidade para tentar fazer as suas análises, e é isso que nós vamos tentar fazer nessa aula de hoje. A Constituição de 1937, aspectos gerais. A Constituição de 37 foi a segunda Constituição só do período Vargas. Aliás, isso é um dos problemas do nosso país. Nós temos muitas idas e vindas na nossa legislação. A primeira Constituição do Brasil é a Constituição depois da Independência, 1824. Na Proclamação da República, 1891, vem a nossa segunda Carta Constitucional. Quando nós temos o rompimento, o rearranjo político em 30, uma nova Constituição é colocada em 1934. Essa que nós vamos estudar agora, que é a polaca, a Constituição da ditadura varguista, 37. Depois, quando tem o término do Estado Novo, mais uma Constituição em 1946. No período militar, mais uma legislação em 1967. No fim da ditadura militar, a sétima e última Constituição do Brasil, em 1888. São 7 leis. O Brasil não prospera, o Brasil tem os seus problemas, não é por falta de legislação, nós temos problemas mais profundos. Eu não gosto de fazer comparações, mas às vezes elas são necessárias. Os Estados Unidos da América, que sempre são aí colocados como um exemplo, como algo a ser seguido, desde 1776 eles têm apenas uma Constituição. É óbvio que essa Constituição já sofreu emendas, já sofreu algumas alterações, mas a essência dela permanece. O Brasil tem essa impressão que se mudar a Constituição vai mudar o país. E não é bem assim que funciona. A sociedade tem que ter representatividade no governo, não um governo impor a sua representação sobre o povo. E é isso que acaba acontecendo invariavelmente no país ao longo do tempo. Vamos ao quadro para ver os principais aspectos dessa Constituição de 1937. Primeira coisa que a gente não pode esquecer, ela era uma Constituição que tinha sintonia com os modelos nazifascistas. Ela é uma Constituição de inspiração nesses modelos. Segundo, ela tinha um dispositivo de um estado de emergência, o governo por decreto. Vargas assinava decretos à torta e à direita e esses decretos tinham um peso de lei.
Qual que é o problema disso? Qual que era a vantagem para Vargas e o problema? A vantagem para Vargas é que ele tinha agilidade nas decisões que ele queria tomar no governo. O problema é que num país democrático e republicano, mesmo que o presidente proponha uma lei, essa lei é discutida pela Câmara dos Deputados, pelo Senado ou por outras organizações de Congresso, ela é aprovada ou reprovada. Na Constituição de 37 não tinha essa ideia. As ações de Getúlio Vargas elas eram sempre impostas à população. Então você tinha esse problema. Ideologicamente, o Brasil era um país muito mais parecido com a Alemanha nazista ou a Itália fascista. Mas na Segunda Guerra Mundial nós vamos, por pressão regional, lutar em outro lado. E essa contradição foi a terminal aí do governo Vargas, mas isso a gente vai falar daqui a pouco. Voltando ao quadro, você tem a confirmação do mandato dos governadores. Havia eleição para os governadores. A eleição para presidente não acontecia, mas a para governadores ocorria. Mas o que acontece? O governador eleito tinha que ser ratificado pelo presidente. Então, se ganhasse alguém em algum estado-chave, como São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, e esse candidato não fosse do grupo que apoiava Getúlio Vargas, ele poderia destituir esse governador. Também não tinha eleições para o Congresso. Interessante perceber isso. O Congresso no Brasil, tanto na ditadura varguista como na época da ditadura militar, ele não desaparece por completo. Os governantes brasileiros eram sempre preocupados com essa aparência democrática. Se você olha a legislação de 1937, mesmo a polaca, ela tem dispositivos parecidos com uma república democrática. A aparência é republicana, a aparência é democrática, mas de fato, na organização mais pura e simples, o Brasil era sim uma ditadura, né? Não aparecia, mas ela era. No próximo quadro, coloquei uma citação aqui do Boris Fausto, do seu livro História do Brasil, que resume bem esse período que nós estamos estudando. O Fausto vai dizer assim, olha, podemos sintetizar, ou seja, podemos resumir o Estado Novo sob o aspecto socioeconômico, então analisando a sociedade e a economia, dizendo que representou uma aliança, e olha só que interessante essa aliança, da burocracia civil e militar. Então você pensa as pessoas ligadas tanto à burocracia do governo no aspecto civil e militar, da burguesia industrial, então os industriais, com um objetivo comum e imediato, que era o de promover a industrialização do país sem grandes abalos sociais. Então, olha só, você está unindo a burocracia civil e militar, as pessoas de elite, tanto do governo civil como os militares, e a burguesia industrial, para fomentar a industrialização sem grandes abalos sociais. O que significa esse abalo social? Sem que os pobres, as classes menos favorecidas, tenham ascensão social. Os pobres não vão ser os responsáveis pela industrialização do Brasil. Essa classe mais humilde, ela não vai ser a classe dominante, ela vai ser a classe proletária, vão ser os trabalhadores. Então, é uma união entre as elites do país para assegurar que haja industrialização sem abalo social, sem mudanças do status quo da sociedade. Voltando ao quadro, na mesma citação, nós temos aqui as indústrias, porque acabaram se convencendo de que o incentivo à industrialização dependia de uma ativa intervenção do Estado. Isso aqui é algo bastante interessante, porque em outros lugares, se a gente pega, por exemplo, o caso da Inglaterra, da industrialização da França, você tem um movimento industrial que ele não é comandado pelo Estado. Lógico que o governo tem alguma participação, mas o Estado não é o carro-chefe da industrialização. A industrialização ocorre por um crescimento econômico, pelo movimento da própria sociedade. No Brasil, o Estado vai ser interventor nesses momentos. O Estado vai intervir a todo momento na industrialização. Tanto que, posteriormente, já no finalzinho do governo Vargas, e depois no governo JK, a gente vai trabalhar isso em outras aulas, nós vamos ter uma ideologia que vai ser conhecida como nacional-desenvolvimentismo. Essa ideia do nacional-desenvolvimentismo tem esse significado. Nacional no sentido que o Estado está fomentando e comandando as ações. Desenvolvimentismo baseado principalmente na indústria, para que o Brasil alavanque esse crescimento industrial e seja uma nação das protagonistas do mundo. A ideia de um país agrário exportador, que o pessoal da República Velha gostava muito de dizer, de que o Brasil, a vocação do Brasil era ser agrário, era ser exportador, e que dessa maneira ele ia competir em pé de igualdade com as ações
nações mais ricas e industrializadas, ela vai se desfazendo. Então, essa ideia de que o Brasil tem que acelerar o desenvolvimento, acelerar a industrialização, esse nacionalismo comandando essas ações para que o Brasil consiga aí retomar esses anos de atraso nessa corrida industrial e chegue a um grande desenvolvimento. Então, essa ideologia começa a surgir já no fim do governo Vargas e ela vai ter mais força ainda depois no período JK. Voltando ao quadro. Em 1942, nós temos aqui o início de o Serviço Nacional de Aprendizagem Nacional, o SENAI. Isso está dentro do contexto da educação para o trabalho. Você tem uma educação que não é uma educação, como segundo Paulo Freire diria, uma educação libertadora, crítica, reflexiva. É uma educação, um sistema educacional voltado para atender às demandas do mercado. Então, o SENAI surge nesse sentido, capacitar a mão de obra para o trabalho. Aí você vai falar assim para mim, professor, mas qual que é o problema de capacitar a mão de obra para o trabalho? Problema nenhum. Você tem que ter uma capacitação, o SENAI faz um papel bastante interessante. O problema é de você ter essa capacitação única e exclusivamente para o trabalho. Você não incentivar a educação, a capacitação para uma postura crítica, para uma postura reflexiva. As pessoas não são obrigadas a entrar no curso superior, a fazer faculdades, se elas não quiserem. Elas podem fazer um curso técnico e trabalhar. O problema é você direcionar mais um em detrimento do outro. O ideal numa sociedade equilibrada é que as pessoas tenham oportunidade de tudo, desde fazer um curso técnico até fazer um curso de faculdade na área de humanas, que é uma área mais reflexiva, né? O problema é você canalizar só para uma situação, e é isso que acabou acontecendo no período Vargas. Voltando ao quadro. Você tem o Gustavo Capanema, que era o ministro da Educação, com essa ideologia da educação para o mercado de trabalho. E a direção da Confederação Nacional da Indústria. Essa Confederação Nacional da Indústria, muito influente no governo Vargas e que influenciava, inclusive, o sistema educacional brasileiro. Nesse sistema educacional, além do caráter de voltar para o mercado de trabalho, você também tem colocado ali, introjetada, uma ideologia de exaltação a Getúlio Vargas. Essa ideia de Getúlio como o grande pai dos trabalhadores, como uma pessoa que vai conceder os direitos trabalhistas, ela é colocada em vários aspectos, inclusive nessa ideia da organização do trabalho, da educação para o trabalho. Era positivo em alguns aspectos, porque capacitava as pessoas para o trabalho, mas o negativo era direcionar única e exclusivamente essa capacitação para o mercado de trabalho. Então, a gente tem que sempre analisar esses dois contextos nessa nossa análise. O Estado Novo, o aparelhamento do Estado. Quando nós falamos em aparelhamento no Estado, nós estamos falando de maneiras com que o governo se organizava para colocar a sua ideologia. Não eram só ações para melhorar a vida das pessoas, ou para fomentar a economia, ou para organizar a política. São as ações voltadas para um plano de poder. A ideia de Vargas era se perpetuar no poder como um grande ditador. Então, por isso, essa ideia do aparelhamento do Estado aparece de uma maneira tão forte. Vamos ao quadro. Nessa ideologia de aparelhamento do Estado, os militares ganham muita força no governo, né? O Conselho Militar estava cada vez mais forte no período Vargas. Os ministros formam um conselho de governo. Você tinha vários ministérios. Esses 4 ministros eram os mais importantes, os mais influentes. O Oswaldo Aranha, Gustavo Capanema, o Góes Monteiro e o Francisco Campos. Eles eram importantes não só por conta dos ministérios que eles comandavam. Eles eram importantes porque eles eram considerados a base ideológica do governo. Getúlio Vargas tinha o governo, Getúlio Vargas organizava, mas esses 4 homens eram aqueles que direcionavam as ações do governo para as mais diversas áreas, tanto nas áreas da defesa, dos militares, na educação, na economia, no mundo do trabalho e nas várias esferas do governo. Esses homens, eles eram a base ideológica. Então, você tem nesse momento um direcionamento muito grande. Nós já falamos em outros momentos sobre os tecnocratas do governo Vargas. Esses ministros são os famosos tecnocratas. Eles são pessoas destacadas nas suas áreas, principalmente o Francisco Campos e o Gustavo Capanema, que estão diretamente ligados à área educacional. Você tem as reformas educacionais comandadas por esses dois, e eles estão ali como base ideológica desse governo. Voltando ao quadro, na economia,
você tem a criação da Companhia Siderúrgica Nacional, o Conselho Nacional do Petróleo, que depois vai ser o embrião da futura Petrobras, e a Companhia do Vale do Rio Doce. Essas três empresas, tanto a Siderúrgica Nacional, o Conselho que vai gerar a Petrobras e depois a Vale do Rio Doce, tem no seu viés a ideia de serem indústrias de base, principalmente a siderúrgica e a Vale do Rio Doce. Qual que é a ideia de ter uma indústria de base? A indústria de base é uma indústria que proporciona ao país gerar outras indústrias. Você não tem como, por exemplo, ter no país uma indústria automobilística se você não tem uma siderúrgica no país. Você não tem a produção de ferro, de aço, de manganês, das diversas ligas metálicas que são necessárias para uma indústria. A Vale do Rio Doce é a mesma coisa. A exploração de minério no Brasil ela existe desde o período colonial, mas a Companhia Vale do Rio Doce vai estruturar tudo isso. E, principalmente, qual que era a ideologia na época? Essas indústrias são indústrias estatais. Elas geram emprego para grande parte da população com os concursos públicos, mas principalmente tem uma ideologia muito grande no sentido de conservação desses recursos. Quem cuida do petróleo do Brasil é o governo do Brasil. Quem cuida dos minérios é o governo do Brasil. Quem cuida da produção de ferro, aço e outras ligas metálicas também é o governo. Então, o governo cada vez crescendo mais, cada vez sendo mais organizado. Num sentido, isso parece positivo, porque o governo tem o controle de algumas ações estratégicas. Qual que era um problema que nós vemos hoje principalmente? A corrupção. A Petrobras, por exemplo, como uma empresa estatal, faz com que boa parte dos recursos, do lucro dela, sejam reinvestidos no Brasil. Mas como uma empresa estatal, como não tem um patrão previamente definido, não tem uma pessoa com uma fiscalização muito grande, facilita a corrupção. Se a gente partir para essa análise, a gente vai entrar naquela ideia de um Estado mínimo, que é o que os liberais gostam de defender, o governo apenas e tão somente fiscalizando algumas ações, ou o Estado mais inchado, o Estado mais robusto, daquela política de bem-estar social, na qual o governo não deixa que as ações sociais sejam regulamentadas apenas pelo mercado de trabalho, apenas pelo liberalismo, mas um governo mais intervencionista, né? Dependendo da visão que você tenha sobre a política, você vai gostar de uma ou de outra ideologia. Qual que é o ideal? As duas ideologias têm os seus problemas, têm as suas vantagens, mas a gente tem que sempre pensar naquele aspecto social. Lógico que o país tem que ter desenvolvimento econômico, tem que ter desenvolvimento industrial, mas também não pode deixar a sua população, principalmente a população mais pobre, sem nenhuma assistência. Voltando ao quadro. Educação e cultura. Então, nós falamos do governo, da economia e agora da educação e cultura. É criada a Universidade do Brasil. Essa Universidade do Brasil acabou não tendo tanto sucesso, mas era uma ideologia, uma ideia de fomentar o ensino superior. É criado o Instituto Nacional do Livro. Esse Instituto Nacional do Livro, ele deu muito certo. Até hoje ele existe. Ele é a base do PNLD, o Plano Nacional do Livro Didático. Quando o PNLD foi criado lá no governo Vargas, ele ainda não tinha a abrangência que ele tem hoje. Era comum na década de 60, de 70, por mais que existia esse plano, as escolas não terem livro didático, os professores têm que passar toda a matéria na lousa. Era comum a compra de livros, os pais comprarem os livros para os alunos. O PNLD foi crescendo e hoje a maioria das escolas no país tem acesso aos livros didáticos. Então foi um plano criado bastante interessante e que permanece até hoje. Continuando. Nós temos a reforma educacional do Gustavo Capanema e a criação do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que deu origem ao IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Percebemos aqui que o governo Vargas tem uma preocupação muito grande com esse aspecto cultural, com esse aspecto educacional. Como já falei, contradição é a palavra-chave para entender Getúlio Vargas. Tem alguns aspectos positivos? É óbvio. O PNLD existe até hoje e é fundamental para o bom funcionamento das escolas. A reforma do Gustavo Capanema permitiu mudança na legislação educacional, inclusive para que a educação primária e o que seria o ensino fundamental 1 e 2 hoje fosse uma atribuição do governo. Antes da reforma Capanema, o Estado fornecia só a educação mais básica e depois ficava a cargo
de cada estado brasileiro se virar como podia. A partir dessa reforma, o estado começa a ele cuidar do ensino fundamental 1 e 2 e da educação infantil ficar a cargo dos municípios. Então, isso desonerava os estados e fazia com que o governo tivesse mais controle sobre esse aspecto educacional. Mas isso não era só preocupação com a qualidade da educação ou bondade no coração do governante. Você tinha ali uma ideologia também colocada, pré-instituída. A ideia de que, comandando a cultura, comandando a educação, você tinha um controle sobre o que estava acontecendo e você ia introjetando aquilo que você achava mais adequado, como aspectos culturais do Brasil e aspectos educacionais. Assim como nos regimes totalitários europeus, você tinha uma preocupação sobre o que seria a arte, o que seria a cultura desse país idealizado, no Brasil a gente tinha a mesma estrutura, um cuidado com a cultura, com a educação e com as artes, nessa base ideológica do governo voltada para todos esses aspectos. O DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda. O Departamento de Imprensa e Propaganda, basicamente, ele tinha duas funções. Ele cuidava da propaganda do governo de Getúlio Vargas, então da divulgação dos grandes feitos, das manifestações do governo de Getúlio Vargas, tanto que a Hora do Brasil, que depois virou Voz do Brasil, existe desde esse período, que seria um elo muito próximo entre Vargas e a população, falava no rádio com essa população, mas o DIP também tinha o seu lado negro, que era a repressão, a censura, a repressão, o controle àqueles que se manifestavam os contrários a Getúlio Vargas. Vamos ao quadro. Então, o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, foi criado em 1939 com o objetivo de difundir a ideologia do Estado Novo junto às camadas mais populares. Para fazer essa divulgação, ele usava dos meios de comunicação mais famosos da época. Então, no caso, o rádio seria a internet, as redes sociais que nós temos hoje em dia. Via rádio, na Hora do Brasil, Getúlio Vargas falava diretamente à população, afagando-os, contando os grandes feitos, maximizando aquilo que ele queria. Você tinha, dentro do DIP também, a ideologia norte-americana do tio Sam sendo muito bem colocada, né? A política chamada política de boa vizinhança. Essa política você tem alguns representantes, como o Orson Welles, o Walt Disney, a ideia do Zé Carioca, que é muito bem colocada, e do Nelson Rockefeller. Qual que é a ideia dessa política de boa vizinhança dos Estados Unidos? A gente tem que entender um pouquinho o contexto histórico norte-americano. Na década de 30 e posteriormente na década de 40, você tem um combate ao comunismo de uma maneira muito forte. Então, os Estados Unidos quer a todo momento aproximar os países da sua ideologia para evitar que outro país pudesse aderir ao comunismo. E o Brasil é beneficiado com isso. Também você tem aí aquela ideia da política do Big Stick, do grande porrete dos americanos que querem ter um controle da América. Então, o Brasil, com Getúlio Vargas, tem essa proximidade. Vargas, ideologicamente, está próximo dos governos totalitários da Europa. Os Estados Unidos percebem isso e começam a instituir uma política chamada política de boa vizinhança para que se aproximasse do Brasil, principalmente com o controle geral do governo. Esse controle, Vargas tinha aí uma dualidade muito grande. Ele aceitava o dinheiro que vinha dos Estados Unidos, permitia alguma intervenção, mas a todo momento ele gostava de comprovar, de mostrar que ele era a grande autoridade, que ele mandava no Brasil. Então, essa política da boa vizinhança, ela serviu como elo para a aproximação dos Estados Unidos com o Brasil, do governo norte-americano com Getúlio Vargas, e ela foi bem sucedida, a ponto de que, na Segunda Guerra Mundial, o Brasil acabou aderindo ao bloco dos aliados, em detrimento aí das potências do eixo, muito embora ideologicamente o Brasil fosse mais próximo das potências do eixo. Voltando ao quadro, coloquei aqui uma imagem que ela é muito interessante, eu particularmente gosto muito dela. Essa imagem é de uma cartilha de alfabetização do Brasil na época do governo Vargas. Vamos reparar os detalhes. Primeiro, Getúlio Vargas, lógico que aparece como um homem mais velho, mas um homem mais velho com uma imagem extremamente amigável, né? Um sorriso aqui bonito, sincero, um olhar tenro para a menininha que ele está aqui, fazendo um carinho inocente no rosto. Repare como que as crianças olham para ele. A menininha está toda encantada com Getúlio Vargas. O menino olha para ele como se estivesse observando um grande líder. E a gente não pode deixar de reparar
a bandeira do Brasil colocada. Então, parece que não, mas só essa imagem já dá para a gente fazer uma análise muito grande. Vou apagar aqui os nossos traços para a gente ver a imagem de maneira mais clara. Essa imagem já dá para mostrar um pouco da ideologia que o Vargas estava incutindo na educação e nas próprias crianças. O DIP e as restrições de Vargas. Primeiro, o DIP fazia a propaganda getulista, a exaltação dos grandes feitos do governo, um controle muito grande sobre a imprensa. Você tinha a cartilha escolar colocada aqui, ao mesmo tempo que você tem prisões, torturas, assassinatos de vários dos seus opositores. Mas quando a gente olha que contradição. Essa imagem não parece a imagem do homem que torturava os seus opositores, mas infelizmente é o que acabava acontecendo. Como exemplo disso, eu coloquei aqui um trechinho do livro Memórias do Cárcere, do Graciliano Ramos. Olha o que esse trecho tem a nos falar. O mundo se tornava fascista. Crescia a ideologia fascista. Num mundo assim, que futuro nos reservariam? Provavelmente não havia lugar para nós. Éramos fantasmas. Rolaríamos de cárcere em cárcere, findaríamos num campo de concentração. As pessoas que não aceitavam essa ideologia totalitária, que não aceitavam esse viés que estava sendo colocado, sofriam. E é bem interessante colocar isso para deixar isso bem claro. Quando a gente fala de pessoas presas, a primeira memória que nos vem, olha, é uma pessoa que está fazendo algo errado. O problema aqui é a criminalização de uma ideia. Eu posso muito bem questionar o governo sem ser um bandido, sem ser uma pessoa que está fazendo algo de mal para o outro. O fato de eu ser punido, de eu ser preso, de eu ser torturado, de eu ter os meus direitos políticos cassados, porque eu tenho uma ideia diferente, uma ideologia diferente, é algo extremamente temerário. E, infelizmente, era o que acontecia no período Vargas, instituído pelo DIP. Departamento de Imprensa e Propaganda, que tinha essa dualidade. Fazia uma imagem tão bonitinha do Getúlio Vargas como da cartilha, que a gente acabou de ver, um homem bonzinho ali afagando o rosto da criança, sendo admirado pelas crianças. Fazia com que a hora do Brasil fosse um elo muito próximo entre o presidente e o povo. O presidente tinha uma comunicação direta com a população, ao mesmo tempo em que tinha essas perseguições, né? Então, a gente para pensar, mas por que só essa imagem positiva do Getúlio Vargas acabou permanecendo? Hoje, com o advento das redes sociais, a gente tem um acesso muito claro à informação. Aí já era outro problema, a confiabilidade dessas informações, as famosas fake news. No período Vargas, você tem quase que o monopólio da informação. As informações que chegam para a população são filtradas pelo governo. A imprensa, ela tem restrições, a imprensa é censurada. Então, o discurso que nos aparece do Getúlio Vargas, para as pessoas que viveram na década de 40, de 50, 60, é um discurso extremamente positivo. Elas não tinham informações sobre as pessoas que estavam sendo presas, que estavam sendo torturadas. Um dos poucos registros que nós temos dessa época é o livro Memórias do Cárcere, do Graciliano Ramos. Então, esse acesso à informação nos ajuda a entender por que essa ideologia do Vargas ela foi perpetuada de uma maneira tão forte, a ponto de que hoje, no século XXI, você ainda tem pessoas que defendam aí a ditadura e ainda mais a ditadura varguista. Então, a gente tem que sempre olhar, e ainda mais como historiadores, entendendo esses processos, essa construção da história e esse acesso mesmo a fontes históricas da informação desse período. O DIP era o braço forte de Vargas, tanto para a divulgação dos seus grandes feitos, mas também a repressão cada vez mais forte e violenta daqueles que questionavam o seu governo. Vamos agora para a nossa primeira situação-problema, com o título Autoritarismo e Trabalhismo. Qual é a situação? Há uma certa confusão sobre o período Vargas. Com frequências, por ratificar direitos dos trabalhadores, ele é encarado como de esquerda ou como de direita, um subproduto do fascismo italiano pela falta de eleições. Essa discussão esquerda e direita está muito forte no Brasil nos últimos dias, nos últimos anos principalmente. E tem pessoas que acabam confundindo, acabam misturando. Tem gente que, inclusive, comete o absurdo de dizer que o nazismo era um movimento de esquerda, né? As pessoas não entendem história, não conhecem história e por isso tem essa ideologia. O governo do Brasil, do Getúlio Vargas, o governo da Itália, do Mussolini, ou mesmo da Alemanha,
nazista eram governos de extrema direita, com autoritarismo muito grande. Mas, naquela época, fazia sentido para esses governos a legislação trabalhista. Eles encaravam os trabalhadores como uma base fundamental dos seus governos. Então, por isso que nesse período você tem uma legislação trabalhista muito grande. Se você comparar a legislação trabalhista do Brasil com a da Itália, você tem algumas semelhanças muito grandes. Então, a gente tem que ter essa ideologia. O que é direita, o que é esquerda, muda ao longo do tempo. Você tem algumas nuances, mas a gente não tem uma nuance tão grande a ponto de caracterizar o nazismo, por exemplo, como um movimento de esquerda. Não é bem assim. Os movimentos totalitários são movimentos de extrema direita, mas tinha esse caráter de conservação da classe trabalhadora por entender que ela era importante nos processos históricos vindouros. Então nós temos a extrema direita, movimentos totalitários, e a extrema esquerda com a União Soviética e o socialismo. Voltando ao quadro. No senso comum, há a ideia de que não deveríamos considerar importantes os direitos conquistados pelos trabalhadores, como as férias remuneradas, aposentadoria, indenizações por acidente de trabalho, porque são frutos de um regime não democrático. Então, muitas vezes as pessoas que defendem o fim da legislação trabalhista dizem que ela é uma herança de um período ruim, herança de uma ditadura do Getúlio Vargas, do período do Getúlio Vargas, de um governo que é muitas vezes questionado, e por conta disso essa legislação trabalhista deveria desaparecer. Mas não é bem assim. A gente está falando durante todo o tempo que o governo Vargas é um governo de contradição, com aspectos positivos e negativos. As torturas, as censuras do governo Vargas são aspectos negativos, mas a legislação trabalhista, o incremento das indústrias são positivos. Se a gente tem que tirar a legislação trabalhista porque ela começou num governo questionável, então a gente tem que tirar a industrialização também. A gente tem que fazer as pessoas perderem os seus empregos, os grandes empresários devolverem o que ganharam com as indústrias. Não é bem assim que a história caminha. A gente tem que conservar as ações boas dos governos e questionar aquilo que eles fazem que são errados. Voltando ao quadro. Mais do que focar no que seria direita ou esquerda, é importante trabalharmos a concepção de Estado para o período e a política econômica da época. Você pode perceber, tanto na análise do período Vargas, que é o nosso caso aqui, como a análise de qualquer período histórico. A base da história, e principalmente na história do Brasil, não é tanto a política, é a economia. Sempre que a economia prospera no Brasil, desde a época do Império, você tem um período de tranquilidade. Quando a economia vai mal, você tem questionamentos. Vamos pegar um império. De 1840 até 1870, aproximadamente, o Brasil era um império. Foi um império até 1888. Mas não havia grandes questionamentos sobre a organização de Dom Pedro II. Por quê? Porque a economia estava indo bem. É o auge da produção do café no Brasil. Após 1870, principalmente depois da Guerra do Paraguai, há uma crise econômica muito grande. E essa crise econômica vai gerar o golpe que gerou a República. De 1889 a 1930, a República Oligárquica, a mesma coisa, um período de estabilidade. Por que aquele acordo político São Paulo e Minas Gerais ele acaba sendo corroído? Porque em 1929 você tem a crise da Bolsa de Nova York, a economia do Brasil acaba sofrendo muito, e em 30 nós temos um rearranjo político. E assim vai. Todos os movimentos de rupturas do Brasil, 45, 64, fim da ditadura em 85, os acontecimentos mais próximos, o impeachment da Dilma Rousseff em 2015 para 2016, 2016 especificamente, são momentos de crise econômica. A economia puxa a política. Se a economia vai bem, as ideologias aí são aplacadas. Então, não é o ideal, mas infelizmente no Brasil, as ideologias servem para justificar um discurso econômico. As pessoas no Brasil não fazem manifestações, não fazem mudanças políticas por conta da política propriamente dita. Elas usam a política, usam as ideologias para mudar aspectos que são aspectos muito claros na economia. Então, essa legislação trabalhista, apesar de ter uma herança de um período complexo, um período ruim, ela deve continuar e deve ser respeitada porque é algo positivo. A gente não pode aí, por conta de um governo, apenas e tão somente esquecer o que foi feito de positivo. Temos que olhar com um olhar crítico, né? Sempre nessa pegada do historiador e poder pegar aquilo que é importante no governo, aquilo que foi positivo e analisar e retirar aquilo que for negativo dentro do processo histórico. Vamos agora para o nosso momento de interação. Como devemos analisar o Estado Novo sem cair na dicotomia certo e errado?
Vamos pensar um pouquinho sobre o Estado Novo, sobre aspectos positivos e negativos, mas tentar fugir um pouquinho dessa dualidade, dessa dicotomia de só certo e errado. Pense um pouquinho, analise, eu volto em alguns instantes com a resposta.
Bom, para fugirmos dessa dicotomia certo e errado, nós temos que parar de buscá-la. Nós não estamos analisando a história, especificamente o período Vargas, para fazer um julgamento histórico. A gente está analisando os aspectos positivos e negativos do governo, analisando as fontes históricas às quais nós temos disponibilidade, nós podemos ter contato, e a partir daí entendermos, compreendermos esse passado. E a importância de compreender esse passado é compreender a nossa própria história, tomarmos consciência da história para sermos aí cidadãos cada vez melhores. O Estado Novo, trabalhismo, partidarismo e a política externa. Vamos falar agora nessa parte sobre aprofundarmos a nossa análise sobre essa ideologia do governo Vargas. O governo Vargas tinha as suas ações pontuais na economia, na educação, no trabalho, mas você também um arcabouço ideológico que orientava todas as ações do governo. Vamos ao quadro. Bom, em 1943, você tem a consolidação das leis do trabalho, a CLT. Essa consolidação está dentro da perspectiva do trabalhismo, né? Não era só bondade do presidente, era uma reação aos movimentos grevistas, mas também era uma estratégia de aproximação das classes trabalhadoras. Esse texto que eu vou ler agora para vocês, um trechinho da citação, está dentro do tópico sobre direitos sociais e trabalhistas do CPDOC, na Fundação Getúlio Vargas. O CPDOC é uma importante base para que você pesquise especificamente sobre Getúlio Vargas, tá? Olha só o que ele vai dizer. A democracia social, a valorização do trabalho e do trabalhador estariam existindo graças à figura do presidente. Então, qual que é a ideia ideológica? Que essa democracia da nossa sociedade, a valorização do trabalho e do trabalhador só existiam porque o presidente fazia isso. Não era uma luta dessas classes. Foi com essa associação entre a obra e o líder que se criou a mitologia getulista. Olha que termo interessante, mitologia getulista, expresso na imagem do pai dos pobres. Essa ideia do pai dos pobres, ela não surge do nada. Ela não simplesmente apareceu no governo, ela foi pensada estrategicamente para aparecer, para que servisse de base governamental para Getúlio Vargas. Então, a maneira como se pensavam os feriados, a maneira como se pensavam as manifestações no dia 1º de maio, as diversas legislações trabalhistas, a consolidação das leis do trabalho, tudo isso foi organizado de uma maneira premeditada para transpor uma ideia. Não era simplesmente ao acaso que Getúlio Vargas virou o pai dos pobres. Essa nomenclatura foi colocada ao longo do tempo. Continuando no quadro, em 1945, nós temos um novo panorama. Esse panorama, principalmente com relação aos partidos políticos. A ANL, a Aliança Nacional Libertadora, os integralistas ficaram no passado. Você tem agora 3 grandes grupos. A União Democrática Nacional, que ficou conhecida como a UDN, que era a grande oposição a Getúlio Vargas, liderada por um jornalista muito conhecido, que chegou a ser inclusive governador da Guanabara, o Carlos Lacerda. O Partido Social Democrata, o PSD, que era um partido representado muito grandemente pela elite agrária do país. O PSD seria uma espécie de herdeiro político do antigo PRP, o Partido Republicano Paulista, o Partido Republicano de São Paulo. E o Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB, que existe até hoje, que foi o partido criado por Getúlio Vargas. Então, esse panorama político da UDN, do PSD e do PTB, ele vai existir no Brasil até 1964, na época da ditadura militar. O PTB como partido do Getúlio Vargas, o PSD como um partido de elite, herdeiro lá do Partido Republicano Paulista, mas que também apoiava Vargas, e a oposição comandada pela UDN, União Democrática Nacional, do Carlos Lacerda. Nenhum desses 3 partidos, pensando na dicotomia ideológica que nós temos hoje, seria considerado um partido de esquerda. Seriam 3 partidos de direita. O PTB, né, nossa, professor, mas o Partido Trabalhista Brasileiro de direita, sim, porque Vargas, ele é um político muito mais identificado com a direita do que a esquerda, mas seria ali mais próximo ao centro. O PSD mais elitista e a UDN de oposição, mas os 3 no panorama das direitas. Quem que seria a esquerda nesse contexto? O Partido Comunista. O
Partido Comunista que tinha caído na ilegalidade e não poderia participar do jogo político, só voltou à cena política pós 1945, pós-fim do Estado Novo. Voltando ao quadro, uma citação novamente aqui de um grande historiador, nós usamos ele bastante na aula, né? O Boris Fausto, no livro História do Brasil. Olha o que ele vai nos dizer com relação a esse panorama político interessante que nós estamos aqui estudando. Grupos econômicos americanos influenciavam a nossa política, desejavam a adoção de represálias contra o Brasil. Roosevelt, presidente dos Estados Unidos, preferiu evitar medidas extremas que poderiam levar o Brasil a aliar-se à Alemanha ou a seguir um caminho nacionalista radical. Então, ou seja, existiam discussões, 45, a gente já ainda está no período da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos já tinham entrado na guerra, o Brasil ainda não, o Brasil vai entrar depois. Qual que era a ideia? Alguns grupos dos Estados Unidos diziam que era necessária uma intervenção mais rígida, uma pressão muito clara para que o Brasil aderisse à guerra a favor dos Estados Unidos. Mas o Roosevelt, com uma política um pouco mais amena, dizia o seguinte, que deveria ter uma aproximação do Brasil para que o Brasil aderisse aos Estados Unidos. Qual que era o medo? O medo é que o Brasil pudesse entrar na guerra a favor das potências do eixo, da Alemanha, da Itália e do Japão. Porque, ideologicamente, o Brasil era muito mais próximo das nações do eixo do que dos aliados. O Brasil não era uma democracia, o Brasil era uma ditadura totalitária, igualzinho que acontecia na Itália, igualzinho que acontecia na Alemanha. Os Estados Unidos teve muito cuidado nesse mecanismo para evitar que o Brasil aderisse à guerra pelo lado das potências do eixo e ficasse os aliados. O Brasil, naquele período, tinha uma visão, uma ideologia muito próxima às potências do eixo. E o Brasil era muito mais bem visto do que é hoje. A posição do Brasil, o apoio do Brasil era visto como extremamente estratégico, ainda mais aqui na conjuntura política da América do Sul. Então, por isso, esses cuidados para que o Brasil entrasse na guerra a favor dos aliados. E o Brasil acaba fazendo isso. Há uma contradição. Oficialmente, alguns navios brasileiros que transportavam produtos para a Europa foram afundados por submarinos alemães. E por conta disso e demais expressões regionais, Vargas acaba declarando guerra às potências do eixo. Há quem diga até hoje que, na verdade, não foram navios alemães, que foram navios de outros países, provavelmente dos Estados Unidos, que estavam fingindo ser alemães com uma pintura diferente. Mas isso nunca teve uma prova concreta, uma fonte histórica que comprovava essa situação, foi mais aí uma justificativa infundada para explicar a contradição de uma ditadura totalitária lutar na Europa contra ditaduras totalitárias. Brasil e a guerra. O Brasil declara guerra ao eixo. O Brasil entra na guerra já no finalzinho dela, em 1944, declarando guerra ao eixo. Interessante perceber o seguinte, diferente da Primeira Guerra Mundial, quando o Brasil participou, mas ele só se posicionou e acabou mandando armas, medicamentos, uma força ali de médicos, ajudou na parte de logística, na Segunda Guerra Mundial não. Na Segunda Guerra Mundial o Brasil participa de uma maneira muito ativa. E essa participação foi determinante para o fim do governo Vargas aqui no nosso país. Vamos ao quadro. O Brasil, então, entra na guerra a favor dos aliados, o apoio aos aliados, influenciado por uma política internacional e principalmente por uma política regional, por pressão dos Estados Unidos. Tá? O Brasil, a nossa querida FEB, a Força Expedicionária Brasileira, contou com mais de 25 mil soldados. Aí você vai pensar assim, professor, perto do número de soldados que a Alemanha tinha ou que os Estados Unidos e a Inglaterra tinham, era pouco, mas é um número considerável. 25 mil soldados brasileiros viajaram, esses soldados ficaram destacados principalmente na Itália, nos frontes da Itália, certo? Monte Castelo, Montese, tiveram uma participação considerada honrosa, voltaram com um prestígio muito grande e com vitórias importantes, tá? Então, a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial foi uma participação interessante. A contradição entre defender a democracia na guerra e ter uma ditadura no Brasil acabou com o governo Vargas. Então, o que acontece?
Isso era inclusive motivo de piada. Ninguém acreditava que o Brasil ia mandar soldados para a guerra, mas isso aconteceu. Tanto que um dos símbolos da nossa FEB, da Força Expedicionária Brasileira, era a cobra fumante, a cobra fumando. Por quê? Dizia-se no jargão da época que era mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil mandar soldados para a Segunda Guerra. Mas foi o que acabou acontecendo. O Brasil teve um gasto de dinheiro, logicamente, muito grande para poder mandar esses soldados para a guerra. Esses soldados foram treinados por forças americanas e inglesas e acabaram batalhando em frontes secundários, principalmente na Itália. Mas a participação do Brasil na Segunda Guerra não foi importante só pela ação dos soldados. Foi importante para estreitar os elos com os Estados Unidos, com a França e com a Inglaterra. Não é à toa que, posteriormente, há um intercâmbio muito grande entre os militares do Brasil e desses países, e principalmente aqui dentro, internamente. Por quê? O Brasil manda 25 mil soldados, gasta um dinheiro absurdo para defender as democracias na Europa e acaba vencendo a guerra, estava do lado dos aliados. E no Brasil nós tínhamos uma ditadura de um regime totalitário, muito parecido com o fascismo e o nazismo. Então essa contradição marca o rompimento de Getúlio Vargas em 1945. Vargas foi retirado da presidência da República? Não. Vargas entendeu, compreendeu o momento histórico e ele renunciou. A ideia dele era renunciar, salvaguardar um pouco ainda do seu capital político e tentar voltar para a política em outro momento. Então, a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial tem uma influência muito grande na guerra, mas principalmente na política interna aqui do nosso país. Voltando ao quadro, duas imagens bastante interessantes. Na primeira, uma divulgação, quase uma propaganda, que o Brasil está presente, então um soldado brasileiro todo feliz, contente que está indo para a guerra, as pessoas se despedindo dele e ele marchando rumo ao que estava acontecendo. E aqui os dois símbolos, né? Primeiro, o símbolo do Senta-Pua, seria algo como vamos acabar com esses caras, e o maior símbolo da cobra, né? Com o símbolo do Brasil e a cobra fumando um cachimbo. A ideia de que o Brasil, sim, participaria da guerra, apesar da descrença de boa parte da população. E aqui uma citação, de novo, do CPDOC da FGV sobre esse processo. Dizia-se o seguinte: ao regressar ao Brasil, os pracinhas da FEB, da Força Expedicionária Brasileira, foram recepcionados com grande entusiasmo popular. Eles voltaram para o Brasil com um prestígio muito grande. A volta dos brasileiros que combateram na Itália, sem dúvida, precipitou a queda de Vargas e o fim do Estado Novo, inaugurando uma nova fase de redemocratização na nossa história. É um período interessante porque não significa que Vargas estava acabado politicamente, nada disso. Vargas ainda tinha o seu prestígio. O problema é que uma das bases do seu governo, juntamente com as elites, com os aspectos industriais da nossa sociedade, que foram os militares, deixaram de ser base do governo e começaram a ter uma participação maior. Esses soldados, principalmente as pessoas que tinham as grandes patentes do Exército, começaram a pressionar Vargas. Então você tem ali, de novo, aquela ideia do rearranjo político. Esses militares não queriam mais ser coadjuvantes de Vargas, serem ali subalternos de Vargas. Eles queriam também uma participação maior no governo. E pressionam o governo a acabar. Pressionam Vargas a deixar o governo. Não é à toa que Vargas renuncia. Alguns historiadores falam o seguinte, que quando você tem o golpe militar em 1964, ele não é à toa. Você tem um crescimento do prestígio do Exército Brasileiro desde a Guerra do Paraguai. E se a gente faz uma linha histórica, aí a gente pode perceber essa análise. Durante a Guerra do Paraguai, o Exército ganha a sua grande força, a sua grande organização. Esse exército pressionava Dom Pedro II, essas pressões aumentaram até que em 1889 nós temos a República. Como que foi a República? Lógico, tem uma influência do movimento positivista, mas você tem o exército depondo Dom Pedro II. Na Segunda Guerra Mundial, novamente, o exército fortalecido, o exército prestigiado, o exército próximo da população acaba pressionando Getúlio Vargas a deixar o governo. E em 64 a mesma situação, esse exército prestigiado, esse exército forte, que tinha uma tradição de participação do governo, derruba João Goulart e também assume o poder. Então essa ideia de uma linha evolutiva do exército brasileiro, desde a Guerra do Paraguai, tendo seu auge lá na ditadura militar.
E aqui nesse período que nós estamos estudando, do fim do Estado Novo, a gente percebe isso. Esse exército muito forte, que tem a gangaria e um capital político muito grande e consegue pressionar Getúlio Vargas a ponto dele ter que deixar o governo. Fim do Estado Novo, contradições e crise. Nós vamos analisar agora, de uma maneira bastante rápida, como que as contradições do Estado Novo foram latentes e a crise que o fim do Estado Novo gerou no Brasil. Acaba-se um governo, vai ter eleições para que outro presidente, no caso, Eurico Gaspar Dutra, assumisse o governo do Brasil, mas isso é um período bastante complexo também. Vamos ao quadro. Fim do Estado Novo. Nós temos aqui a volta dos pracinhas e a contradição política de Vargas, a falta de apoio do Exército. Olha que interessante, o Exército era uma das bases políticas de Vargas. E essa base acabou querendo virar algo maior, acabou deixando a base do governo e pressionando Getúlio Vargas. Mesmo assim, você teve um movimento chamado queremismo. Esse movimento é importante pelo seguinte: quando a gente faz uma análise rápida, dá a impressão, bom, Getúlio Vargas é questionado, o Exército vem, pressiona e acaba tirando Vargas do governo. Mas não é assim. Você tinha uma parte considerável da população que queria a continuidade do Vargas, mesmo depois de uma ditadura tão forte como a do Estado Novo. O movimento queremismo tinha esse sentido. O movimento queremismo significa queremos Vargas. Havia várias manifestações de rua, pessoas importantes, um contingente muito grande da população que queria Getúlio Vargas continuando no governo. Então esse movimento ele é muito simbólico, porque mostra o seguinte: Vargas se afasta do governo. Ele tem uma leitura interessante do momento político no qual ele está vivendo e ele percebe que é melhor um recuo do que um conflito armado ou sendo deposto na força pelo governo, pelos militares. Mas ele sabe que tem uma base de apoio que ele vai conseguir futuramente voltar à cena política do país. Voltando ao quadro, nós temos a renúncia do Vargas e um meio que autoexílio, tá certo? Ele volta, tá certo, com o seu asilo político para São Borja, no Rio Grande do Sul, que era a sua cidade natal. Tem-se as eleições em 1945 para começar em 46. Nessas eleições, aí que está uma outra característica legal do Vargas. Ele é eleito senador e prepara-se para o retorno. O que é isso? Naquela época, um mesmo candidato, ele poderia se inscrever para concorrer às eleições para deputado e para senador por estados diferentes. Vargas é eleito ao mesmo tempo deputado e senador por estados diferentes. Então, isso foi uma prova dele. Ele foi candidato meio que para tentar medir qual era o seu prestígio político, qual era a sua força. E ainda assim, ele conseguiu ter tanta força. Tanto que ele foi eleito deputado, foi eleito senador, escolheu ser senador da República. Então, no período em que Eurico Gaspar Dutra ganha a eleição e é presidente do Brasil a partir de 1946, Vargas, ele está participando do governo, ele é senador da República. Então ele está ali meio que nos bastidores, ainda participando das principais ações, com os discursos, a figura dele está presente. E Dutra não era necessariamente um adversário político. Apesar de Dutra ter uma ligação muito forte com os militares e ter sido apoiado pelos militares, Dutra chegou a ser ministro do Getúlio Vargas. Então, olha só que interessante, a gente tem no Brasil, a gente não tem uma ruptura muito grande, a gente tem umas revoluções, nós temos rearranjos políticos. Vargas se afasta temporariamente do governo, mas não se afasta do jogo político, da cena política, de maneira nenhuma. Voltando ao quadro, essa imagem do jornal é muito interessante. É uma imagem da renúncia de Getúlio Vargas. Então, o jornal, tomou posse às 2h45 da manhã, no Palácio da Guerra, o ministro José Linhares, novo presidente da República. O José Linhares era o vice-presidente e assume temporariamente. Vargas renuncia, é a grande manchete, e aqui nós vemos as eleições marcadas para o dia 2 de dezembro para presidente e para o parlamento. Então, a renúncia do Vargas e pouco tempo depois nós temos colocado aqui a marcação para as eleições. E aqui a gente pode ler que transmitiu o poder ao presidente do Supremo Tribunal Federal para imposição unânime das Forças Armadas.
O jornal, a data dele, é 30 de outubro de 45. Então Vargas renuncia em outubro de 45 e um mês e pouco depois seriam as novas eleições. Coloquei uma citação aqui para vocês da Ângela Maria de Castro Gomes, que vai trabalhar com um conceito muito importante para entendermos todo esse nosso período, que é o populismo. Então, vamos ler e analisar essa citação. O populismo é uma política de massas, né? É um fenômeno vinculado à proletarização dos trabalhadores na sociedade, sendo indicativo de que tais trabalhadores não adquiriram consciência e sentimento de classe. Então, vamos por parte. O que seria uma consciência e um sentimento de classe? Esses trabalhadores entenderiam o seu papel na sociedade como classe operária. E a partir daí teriam lutas por melhores condições de vida, melhores condições de trabalho. Quando você tem o populismo, o que seria basicamente o populismo? O político que usa um discurso que muitas vezes é vazio, e esse discurso ele acaba sendo aceito por essa massa trabalhadora. Essa massa trabalhadora ouve aquilo que ela quer escutar. Em que sentido? O presidente ou qualquer político populista, no caso Vargas, faz várias promessas, tem um discurso com um linguajar mais popularesco, que faz com que as pessoas entendam o que ele está falando. E ele promete mundos e fundos. E muitas vezes faz uma coisinha ou outra, mas muito mais em benefício próprio, para se manter no poder, do que propriamente para ajudar essa população. Então é aquela ideia do trabalhador com massa de manobra. Por que eles são massa de manobra? Porque, segundo a Ângela Maria de Castro Gomes, eles não têm consciência de classe. Porque se tivesse essa consciência de classe, não se deixaria manipular de uma maneira tão fácil. Voltando ao quadro. Em crise e sem condições de dirigir com segurança o Estado, a classe dominante, né? A gente sempre fala de elite em história, mas não tem como falar de muita gente, precisa conquistar o apoio político das massas emergentes. Finalmente, satisfeitas essas duas condições mais amplas, é preciso um terceiro elemento para completar o ciclo: o surgimento de um líder populista, do homem carregado de carisma, capaz de mobilizar as massas e empolgar o poder. Essa citação, esse texto da Ângela Maria de Castro Gomes é brilhante. Eu coloquei um parágrafo só aqui, mas eu faço o voto que você depois procura e leia o artigo. Qual que é o sentido que ela está colocando aqui? Ela coloca que esse líder populista, ele é a ferramenta da classe dominante para conseguir dominar as massas. A classe dominante por si só não teria força ou não teria o convencimento dessas classes, dessa população mais pobre, dessas massas. Então surge o populismo. Esse líder populista, na verdade, ele é um intermediário. A classe dominante manda, a população está aqui embaixo e esse líder populista está no meio do caminho. Ele faz o jogo da classe dominante, ele recebe muitas vezes instruções dessa classe dominante, benefícios dessa classe dominante, para poder mandar nessa população. São vários os exemplos de políticos populistas no Brasil. Vargas, ele é muito conhecido por ser populista, por dar início a uma dinastia aí de presidentes e de outros políticos populistas. Em outra citação da Ângela de Castro Gomes, ela vai dizer que o populismo só existe no Brasil porque a população ainda não aprendeu a votar. Ela ainda acredita nesses discursos popularescos que vida e mexe aparecem. E aí a importância fundamental da educação. Como é que a população vai aprender a votar? Como é que o populismo vai deixar de ser um fenômeno da política brasileira e vamos ter aí políticos profissionais, engajados, mais preocupados com as ações sociais e preocupados inclusive com as suas próprias ações. Quando nós tivermos uma consciência de classe maior, quando nós entendermos melhor o jogo político, entendemos melhor os aspectos econômicos e como que nós encaixamos em todo esse processo. Então, a gente fecha essa parte do Getúlio Vargas, do fim do Estado Novo, fazendo uma análise do populismo, de como Getúlio Vargas, muitas vezes endeusado como o pai dos pobres, como o pai dos trabalhadores, na verdade era um político populista e que usou muitas vezes esse discurso simplório para permanecer do poder. Resolução da nossa situação-problema, a luta por direitos. Alguns alunos dizem que as redes sociais estão cheias de mimimi. Essa expressão está muito conhecida agora, né? E seção que mostra certo menosprezo às pessoas que fazem reclamações ou reivindicações. Alguns dizem que tudo hoje
é racismo, é machismo, o que indica que as gerações mais novas são fracas. Então, o que acontece? As pessoas muitas vezes começam uma discussão em rede social e alguém que tem um entendimento um pouquinho melhor, que é um pouco mais politizado, acaba escrevendo lá um, entre aspas, textão. E ninguém gosta desse textão, fala que é mimimi, que é reclamação, que é o politicamente correto e que isso está errado. E não é bem assim. As pessoas na internet querem sempre ter razão. E aí tem uma opinião muito acertada. Fato e opinião são coisas completamente diferentes. As pessoas na internet querem ter opinião sobre tudo. E é necessário, é interessante que as pessoas tenham opinião, mas opinião é uma coisa, fato é outra. Por exemplo, eu posso ter uma opinião como cidadão com relação ao governo Vargas, mas eu não posso mudar os fatos. Eu posso achar que o governo Vargas foi o melhor governo do Brasil, foi o melhor governo do mundo, mas eu tiro o fato de que no governo Vargas teve pessoas que foram presas, torturadas e assassinadas porque não concordavam com o regime? Não. Então eu posso até estar omitindo essa informação para fortificar a minha opinião, mas opinião e fato são coisas diferentes. Então nessa situação do problema a gente percebe isso. Os alunos que muitas vezes não conseguem ali na rede social, não conseguem no seu convívio, distinguir o que é fato e opinião e entender que esse mimimi não é só mimimi, ele tem uma justificativa história que é muito importante, não é apenas soltar informações ali à torta e à direita na rede social. Voltando ao quadro. Como explicar aos seus alunos que reivindicações e críticas à política e aos comportamentos são constantes na história? Como é que a gente explica para o nosso aluno que o mundo não está chato, entre aspas, que nós temos, na verdade, um crescimento? Quando nós temos um politicamente correto aparecendo, nós temos um amadurecimento da sociedade. Às vezes você vê pessoas falando assim, olha, vamos pegar como exemplo o humor. Na época dos Trapalhões você tinha piadas racistas e as pessoas davam risada. Existia mesmo. E isso era horrível, porque as pessoas aceitavam aquela piada racista como algo de humor. E os próprios negros, muitas vezes se sentindo acuados na sociedade, aceitavam aquele tipo de piada. Se hoje uma piada racista não é tratada mais como piada, mas é tratada como um preconceito, a pessoa pode ser denunciada, isso demonstra que a nossa sociedade está melhorando, que a nossa sociedade está ficando mais crítica. Então é algo positivo, não é algo negativo. Então esse mimimi, como muitas vezes acaba aparecendo, ele deve ser considerado como algo positivo, como algo que está sendo cuidado, que está sendo melhorado na nossa sociedade. Tanto na parte aqui social, no caso, o exemplo do racismo, mas também na política. O fato das pessoas hoje quererem estudar, quererem se identificar com uma ideologia, mostra que essa consciência política também está melhorando. Antigamente, há 30, 40 anos atrás, ninguém ligava para isso. Ninguém muitas vezes se participava de política. Hoje, só o fato das pessoas terem um entendimento, terem vontade de participar da política, mostra que nós estamos aí crescendo, que a nossa democracia, mesmo que a passos curtos, devagarzinho, ela está evoluindo. Voltando ao quadro, devemos mostrar aos alunos que os sujeitos históricos não eram uma massa amorfa, sem forma, que obedecia completamente ao Estado e às conjunturas. Ou seja, mesmo no período de ditadura, como o período da ditadura do Estado Novo, as pessoas não estavam aceitando tudo de uma maneira pacata, de uma maneira amorfa, mas elas estavam sim se posicionando. Nós temos, como já foi dito, um discurso muito bem organizado por Getúlio Vargas e por outros políticos, e a informação que chegava às pessoas fazia com que elas tivessem uma visão que não era tão crítica. Mas você sempre teve reivindicações, você sempre teve manifestações e questionamentos a qualquer forma de governo. Vamos agora para o nosso momento de interação. A nossa interação é a seguinte: quais são os principais legados, tanto positivos quanto negativos, que podemos ressaltar da chamada Era Vargas? Legados são heranças. O que tem de positivo e negativo da Era Vargas que a gente pode discutir e aprofundar? Pense e reflita, eu volto em alguns instantes com a resposta e o comentário.
Quando pensamos em legados, temos que pensar no aspecto positivo e negativo. Alguns legados importantes considerados positivos do período Vargas são a legislação trabalhista, né, fundamental, que existe até hoje, que garante aí uma rede de proteção aos trabalhadores. E nós temos também a questão da industrialização, que foi muito importante. Ou queira ou não queira, durante o período Vargas, você tem um incentivo à industrialização, a política de substituição das importações, as indústrias de base que proporcionaram a fundação e a criação de outras indústrias. Como aspectos negativos, nós temos a questão da ditadura, a falta de liberdades, a censura, a repressão. Nós temos o populismo. Vargas inaugurou aí uma política populista no Brasil que, infelizmente, fez vários herdeiros. Então, sempre aquela ideia de não analisar como certo e errado de uma maneira dicotômica, mas temos que analisar de uma maneira crítica o período Vargas com os aspectos positivos e negativos que, nesse período, ocorreram. Vamos agora para nosso recapitulando. Vamos ao quadro. Nós tivemos aqui 3 partes da aula, como sempre eu passo para vocês. Na primeira parte da nossa aula, nós falamos sobre os aspectos principais da Constituição de 1937, a Constituição que inaugurou o Estado Novo, a Constituição que inaugurou esse período ditatorial e as suas consequências para a organização social. Depois nós falamos sobre o Estado Novo, o período do Estado Novo, o aparelhamento do governo, o aparelhamento do Estado, ou seja, as ideologias, tanto na economia, na política, na educação, na sociedade, que decorreram desse período. E terminamos a nossa aula falando sobre as contradições do período Vargas, especialmente com relação à Segunda Guerra Mundial, o fim da Segunda Guerra Mundial e como esse fim proporcionou o fim também do governo Vargas. O Brasil estava organizado como uma ditadura de caráter totalitário, parecida, alinhada politicamente com o nazismo e com o fascismo. E apesar disso, por pressões regionais, pressões dos Estados Unidos, o Brasil acaba lutando na guerra a favor dos Estados Unidos, a favor dos aliados. O Brasil mandou mais de 25 mil soldados para a guerra, teve uma participação considerada honrosa, mas qual foi o aspecto principal? Essa participação fomentou o fim do governo Vargas. Esse exército voltou extremamente prestigiado para o Brasil e pressionando Vargas. Afinal de contas, como que o Brasil poderia lutar na guerra a favor da democracia, sendo que nós tínhamos uma ditadura? Vargas acabou renunciando ao governo, fez uma leitura inteligente do período histórico e percebeu que seria prejudicial a ele continuar como presidente no Brasil naquele período. Apesar disso, Vargas é eleito como deputado e senador nas eleições de 1945 e no período do governo Dutra, que vai de 46 até 50, Vargas não é presidente do Brasil, mas ele está ali imbuído na nossa cena política. Posteriormente, nós vamos estudar que Vargas vai ser eleito como presidente da República. Olha que engraçado. Ele fica 15 anos como governante sem nunca ter sido eleito. Posteriormente, ele é eleito presidente da República e vai governar entre 1951 a 54. Mas aí, sem a força do autoritarismo, sem um Estado Novo, tendo um Congresso aberto, um Congresso que tinha uma crítica muito forte a ele, liderado principalmente pelo Carlos Lacerda e a UDN, e sem saber lidar com essas pressões, sem o apoio dos militares, sem o apoio de boa parte da elite brasileira, contando com o apoio apenas de parte da população da classe operária, ele acaba sucumbindo às pressões e cometendo suicídio. Esse suicídio de Vargas ele é considerado por muitos a sua salvação política. Um dos fatores que explica a boa vontade com Vargas, o fato dele ser rememorado muitas vezes como um grande presidente, tem relação com esse suicídio. Aquela ideia do senso comum no Brasil que a pessoa morre e acaba aí sendo santificada, endeusada em alguns aspectos. Eu espero ter contribuído, ajudado durante todo esse período da nossa disciplina para que vocês entendam melhor os aspectos da disciplina de História do Brasil, República I, e essa República no Brasil, especialmente no período Vargas, como que ela foi sendo constituída e as heranças, os legados que nós temos nesse período até hoje na nossa sociedade. Desejo a vocês boa sorte, bons estudos e até uma próxima oportunidade.